Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da da TV São Tomé das Letras, a Carmen, o Joel, o pessoal que me acompanha no YouTube, Namastê a todos. Eu estou aqui para falar de assuntos de ufologia, assuntos correlatos e estou percebendo que assim as pessoas estão me ligando em massa, me mandando mensagens em massa para falar daquela história das promessas de campanha da Hillary Clinton. A Hillary Clinton que concorre pelos democratas lá nos Estados Unidos, né, para a presidência. E ela entusiasticamente falou que vai buscar a revelação da verdade sobre os UFOs, né? Forçar a CIA a abrir os arquivos dos UFOs, né? E todo mundo veio entusiasmado falando isso para mim, né? Bom, o Obama já tinha falado uma coisa parecida. E eu, assim, para as pessoas que me mandaram isso, eu escrevi assim, simplesmente, ha, 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 ha. Porque eu, francamente, acredito que ela pode até querer fazer isso, mas ela não tem poder para isso. Nenhum presidente americano tem poder para isso, porque as pessoas não entendem que a presidência civil de uma república não interfere nas escalas militares altas. Por exemplo, um presidente da república ele não pode mandar um general, na verdade. Na verdade, as Forças Armadas podem apoiar ou não o presidente. E no caso de coisas que envolvem a segurança nacional, pode não aprovar o presidente. Simplesmente falar assim, olha, o que a gente tem aqui é pelo bem da segurança nacional e a gente não vai poder revelar porque pode colocar o país em risco. Os militares têm essa prerrogativa, eles podem desobedecer o presidente. O presidente manda nos civis, mas ele na verdade não manda nos militares, tá? Então essa coisa de que a Hillary Clinton vai chutar a porta e vai abrir, vai mostrar o que tem nos arquivos da CIA, vai mostrar na medida que a CIA ou os militares americanos queiram mostrar ou possam mostrar, tá? A gente tem precedentes de vários outros presidentes que tentaram coisas parecidas, né? Notoriamente o Jimmy Carter, de 1975, né? 76, ali aquela época quando acabou a guerra do Vietnã. O Jimmy Carter, que também era um presidente democrata, parece que os democratas têm essa tendência a querer liberar os arquivos da CIA, também tinha visto um disco voador quando ele era ainda governador do Texas, e ele cismou de falar que ia fazer a liberação dos UFOs, né? E ele fez uma campanha, fez um discurso inflamado. Inclusive eu tenho aqui textos do Jimmy mostrando que essa coisa que a Hillary Clinton está fazendo é piada velha, que não foi a primeira e não será a última que está tentando falar coisas desse tipo. Só que não tem como passar por cima dos militares. Eu vou ler aqui o Jimmy Carter em 75, na campanha dele. Nós recebemos mensagens do cosmos. Das 200 bilhões de estrelas na galáxia da Via Láctea, algumas ou muitas já foram habitadas, já têm planetas habitados e planetas que possuem civilizações. Se uma dessas civilizações interceptar a Voyager, né, na época a Voyager estava saindo do sistema solar, nós podemos entender que esses assuntos, que essas gravações ali colocadas trarão uma mensagem que estamos tentando sobreviver no nosso tempo e na nossa civilização de muitos modos. E assim esperamos um dia, tendo resolvido os problemas de nossa era, nos juntar na comunidade das civilizações galácticas. Ele foi assim, campanha, né? Quer dizer, totalmente admitindo a existência dos UFOs e até da Confederação de Planetas, né? Essa gravação que tinha na Voyager, quem não sabe, na Voyager tinha um prato escrito assim, tinha um desenho de um ser humano, um homem, uma mulher, tinha números, alfabetos, tinha uma música que era da Valkia Balkanska, que era uma cantora dos Balcãs, mostrando que o ser humano tem voz.
né? Coisas mostrando que a posição da Terra no sistema solar, dados astronômicos, algo que sinalizasse para um eventual ET, né, a existência da humanidade. Como se vocês precisassem disso, né? Mas, inocentemente, o cara pôs isso lá na Voyager. Se não me engano, foi o Carl Sagan que desenhou toda esses sinais que vão dentro da Voyager. E a Voyager significa viajante, ia viajar para fora do sistema solar e pôr, sabe lá Deus aonde, a sua mensagem, né? Até fizeram um Star Trek, um Jornada nas Estrelas, que a Voyager volta na forma de uma máquina super poderosa, uma civilização tecnológica encontra a Voyager e chama de Viger, porque apagou o e aí o Viger, que era a Voyager, vinha voltar para as origens, né? Só que ela arriscava destruir a Terra, então tinham que neutralizar a Viger. Fizeram um Star Trek, um Jornada nas Estrelas, em cima dessa questão da Voyager ter sido encontrada, sabe lá Deus por quem, né? Aí ele falava assim, essas gravações, né, que estão dentro da Voyager representam nossa esperança e nossa determinação e nossa boa vontade de um belo universo maravilhoso. O presidente Jimmy Carter fez essa colocação na viagem da Voyager em 16 de junho de 77, né? Aí então, assim, ele era um liberal democrata, tá dizendo aqui, né? Ele foi governador da Geórgia. Quando ele foi governador da Geórgia, que ele viu o UFO, né? Foi o primeiro presidente do estado do Sul desde 1848, porque o Sul tem uma reputação de conservadorismo, não era governador da Texas, eu falei da Geórgia. E aí, por exemplo, tem uma conotação de conservadorismo, aquela coisa de que eles eram a favor da escravidão. Então, por muitas décadas, por mais de 100 anos, os sulinos não ganhavam para presidente. Nisso, Jimmy Carter foi um presidente diferente, né? E, curiosamente, um presidente de cabeça muito mais aberta do que os seus contrapontos do norte dos Estados Unidos, que teoricamente são mais moderninhos, né? Bom, aí o que acontece? Ele ficou conhecido como presidente UFO. Eu falo tanto de UFO que ele virou hoje em dia é chamado de presidente UFO, né? Porque ele falou que tinha visto um UFO, porque ele falou que tinha certeza que os UFOs existiam, que o governo americano tinha que revelar, né? Isso deixou a comunidade ufológica nos Estados Unidos, que é grande, é bem maior do que no Brasil, muito entusiasmada, muita história de que ele ia liberar, não sei o quê, né? Mas acontece o seguinte, tudo parecia muito lindo, muito maravilhoso. Ele estimulou uma lei que se chamava de FOIA, Freedom of Information Act. Freedom of Information Act, FOIA, F-O-I-A, que significava ato de liberdade de expressão. Ele reforçou isso daí, de que o governo tinha que mostrar todos os documentos, né, que fossem solicitados pelo povo americano, né? Então, isso foi assim bastante aplaudido, né, não só pelos ufólogos, mas por uma série de outros segredos, né, do governo americano. Todo governo tem seus segredos, né? Por exemplo, Carter instruiu os departamentos de justiça a liberar informações que poderiam ser de interesse geral, exceto aquelas que fossem claramente perigosas. Bom, aí tem um folclore que fala que o Jimmy teria tido uma conversa com os militares, né? Isso não é provado, isso é uma folclore, uma história que se fala, de que numa conversa com os militares o general falou assim: Mr. Jimmy Carter, o general teria olhado para o Jimmy Carter e falado assim: Mr. Jimmy Carter, o senhor é apenas o presidente dos Estados Unidos. O senhor não diz para o militar o que ele pode mostrar ou o que ele não pode mostrar. Tá? O que for da segurança nacional dos Estados Unidos, e no caso os extraterrestres é um assunto de segurança nacional,
nós não precisamos mostrar para o senhor e nem para ninguém, né? Dizem que existia essa conversa. E aí o Jimmy Carter mudou o tom. E aí ele começou a colocar coisas que decepcionaram a população, porque ele colocou que a total abertura poderia ser uma legítima, poderia infringir a legítima proteção dos segredos nacionais, de segurança nacional. Quer dizer, ele finalmente entendeu, né, se é que ele não tinha entendido até então, se é que ele já não sabia disso, não sei qual era o que passava na cabeça dele, de que o UFO é um assunto pelo qual se mata. Por quê? Pelo qual os militares são capazes de qualquer coisa. Por quê? Porque o UFO é uma coisa que pode... Se os Estados Unidos conseguem descobrir como é que o UFO funciona, ele domina a Terra. Primeiro domina a Terra, né? O país que conseguir fazer isso, reproduzir um UFO perfeitamente, em primeiro lugar domina a Terra, em segundo lugar se coloca a Terra na condição de uma raça galáctica, né? Ou seja, os Estados Unidos dominam o mundo numa canetada, numa tacada, numa invenção, né? Isso é muito mais importante do que a figura do presidente, do governador, ou do parlamento, os militares, isso é realmente, como os alquimistas falavam, a pedra filosofal, né? Que resolve, que transforma tudo em ouro, né? Quer dizer, ou o elixir da imortalidade. Isso é uma coisa assim, fora de série, né? Descobrir como é que os ETs cruzam o universo é uma coisa muito mais importante do que esclarecer a população que existem UFOs, que existem ETs, blá 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 blá. Tanto é assim que os Estados Unidos, por exemplo, recebeu o ET de Varginha. E outros materiais ufológicos da América Latina, todos os governos da América Latina secretamente cooperam com os Estados Unidos e entregam para os Estados Unidos, que é onde existem materiais capazes, pessoas capazes de fazer esse estudo. O Brasil não tem condição de investigar, de secar, por exemplo, um cadáver de um ET de Varginha, ou de descobrir como é que o UFO funciona. Já vai para os especialistas lá nos Estados Unidos, os cientistas daqui nem sentem o cheiro dessa... Simplesmente tem que acondicionar o cadáver, se houve o cadáver do ET de Varginha, numa caixa gelada e mandar lá para a América. Para Roswell, para Edifício Dulce, que seja, sei lá para onde vai isso, né? E isso é um acordo de amizade entre os países. Na verdade, o Brasil é uma colônia, né? E como o resto da América Latina, então assim obedece essa acordo de amizade, até porque o Brasil não poderia, nem teria o que fazer com aquilo, seria uma joia, pérolas aos porcos, não haveria no Brasil estrutura científica para estudar isso, né? Não existe, eles estão desde Roswell, estão desde 47 fazendo isso, então eles estão muito além, eles estão 70 anos além de nós, no mínimo, fazendo isso daí, de investigar ET, né? Então, por exemplo, essa coisa de que a Hillary falou isso daí, para mim, eu faço ha, eu vou revelar para vocês o sexo dos anjos, eu vou revelar para vocês o que tem no lado escuro da lua, como é que elefante voa, eu posso revelar o que eu quiser, eu posso dizer numa campanha política o que eu bem entender, né? Mas, sinceramente, essa coisa da Hillary Clinton eu tomo como piada, entendeu? Ou ela fez isso para chamar atenção, porque ela deve estar mal na campanha, ou porque ela acredita porque ela é tonta mesmo, mas eu realmente não posso dizer para vocês que nenhum presidente americano vai conseguir isso contra a vontade dos militares. Ele pensa que pode, entendeu? Mas tem alguém que manda mais, que são os militares. E os militares mandam mais, aliás, em qualquer país, porque os militares têm o poder das armas, eles podem ou não concordar com o presidente, ou com o rei, entendeu? Por exemplo, a República do Brasil nada mais foi do que um golpe militar. Os militares simplesmente vão lá e falam assim, ó, você está deposto, acabou, entendeu? O civil não vai fazer nada, entendeu? Vai espernear, vai fazer o quê? Se os militares quiserem, como aconteceu aqui no Brasil, entendeu? Os militares têm muito mais força, quem tem armas tem força, entendeu? Simplesmente,
tá? Então, assim, eles não vão nem tremer nem tremer nas tamancas por causa que a Hillary Clinton falou isso daí. Né? Entendeu? É insensato até, inocente até, tá? Então, assim, essa é a minha resposta para as pessoas que estão aí felizes, entusiasmadas com a história da Hillary. Não, não acreditem nisso muito não, tá? É isso aí, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.